Olá, amadas e amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Que bom, mais uma vez nós temos a possibilidade de nos encontrar para ouvirmos da palavra de Deus, para sermos alimentados pelo seu Santo Espírito. E amados, eu quero saudar a você que nos assiste com uma palavra de Mateus 10, o versículo 45, onde nos é dito o seguinte: Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amados, Jesus Cristo veio à terra por você, por mim, por nós. Jesus Cristo veio à terra por amor a nós. Ele morreu em nosso lugar para que nós possamos ter vida e vida eterna. Hoje Ele apenas nos pede para que nós possamos confiar nessa promessa, para que nós possamos viver na esperança da vida eterna e que façamos isso se tornar real no nosso coração. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que enviou o seu Filho ao nosso mundo para morrer por nós, para nos dar a vida. Também em nome do próprio Cristo, aquele que demonstrou profundo amor por nós, vindo à terra e se entregando em nosso lugar. E também em nome do Espírito Santo, aquele que quer agir no nosso coração hoje e sempre. Amém. Assim como nós estamos, queremos orar. Deus amado, obrigado por esse dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir e compartilhar da Tua palavra. Por isso, fala ao nosso coração. Nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos agora ouvir um hino. Você pode cantar junto ou faça dele uma oração em teu coração. Terra, céu e mar e todo ser que
chegamos ao fim da nossa série de pregações, onde estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. E hoje queremos falar sobre a igreja de Laodiceia. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual será a pessoa mais difícil para compreender e aceitar as verdades do Evangelho? Você já se fez essa pergunta? Talvez você diga, certamente é o ateu, pois é complicado falar da palavra de Deus para alguém que nega a existência de Deus. Talvez você diga, é mais difícil de falar da palavra para aquela pessoa que apenas vive da religiosidade, do tradicionalismo, pois essa pessoa está imersa em falsos e errados conhecimentos. Ou talvez você ainda diga que a pessoa mais difícil de aceitar a palavra de Deus seja o agnóstico, aquele que não aceita nada que não seja comprovado de forma prática. Mas, amados, existe um tipo de pessoa ainda mais complicado de ouvir e aceitar as verdades bíblicas. É aquela pessoa que erroneamente já acha estar ao lado de Deus. É aquela pessoa que arroga para si o direito de achar que é possuidora da verdade absoluta. É aquela que tem uma falsa certeza da salvação. Para esse tipo de pessoa, ouvir da palavra de Deus, ouvir das verdades bíblicas e viver essas verdades é algo muito, muito complicado. Hoje em dia, muitas igrejas, mas muitas mesmas, hoje a gente pode também falar que muitos cristãos estão vivendo dessa maneira, vivendo uma falsa fé, um falso cristianismo. Pessoas que estão convencidas de que não receberão o julgamento final. Pessoas que já se acham num estado de perfeição absoluto. Infelizmente, vemos muito disto na igreja de Laodiceia. E vemos muito disto nos nossos dias. Igrejas vazias de santos, igrejas vazias de pessoas separadas para Jesus Cristo, porém cheias de pecadoras, que dizem com a boca cheia que já estão salvas. Essa era a realidade da igreja em Laodiceia. E infelizmente, hoje, essa é a realidade de muitas igrejas da atualidade. A carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia é um lembrete de que existe muita coisa errada que precisa ser resolvida enquanto há tempo. A cidade de Laodiceia foi fundada provavelmente há cerca de 250 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ficava a cerca de 75 quilômetros da cidade de Filadélfia. E era um grande centro comercial e de negócios. Laodiceia era especializada na produção de uma lã preta e macia. Também era líder na medicina antiga e foi ali também que se desenvolveu um colírio muito utilizado por muitas pessoas em todo o mundo greco-romano da época. Era uma cidade rica e próspera. Servia como uma agência bancária para as cidades da região. Porém, apesar de toda a sua riqueza, a cidade apresentava uma falha muito grande na questão de abastecimento de água. Hierápolis, uma cidade vizinha, era conhecida por suas águas termais. Colossos era rica em água e uma água muito limpa e fresca. Mas Laodiceia não tinha um abastecimento de água eficiente. A água que vinha para a cidade era captada a cerca de 8 quilômetros de distância e precisava percorrer alguns aquedutos subterrâneos. E durante esse trajeto, aquela água passava por canos muito sujos. Aquela água ficava barrenta e chegava na cidade com um cheiro muito forte e numa temperatura morna. Amados, mais à frente vocês vão entender porque eu estou citando ou estou trazendo à luz estas questões. Não sabe-se ao certo quando a igreja em Laodiceia foi fundada. Acredita-se que tenha sido durante o ministério de Paulo, porém que não tenha sido Paulo quem fundou a igreja naquela cidade.
Mas vejamos agora o que nos é dito sobre a igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, 14 e seguintes diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Eu o vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, Jesus Cristo inicia essa carta se intitulando como o Amém. Esse é o único lugar em todo o texto bíblico que nós vamos encontrar esse termo, Amém, sendo usado como um título a Jesus Cristo. Jesus se intitula como a fiel e verdadeira testemunha. Jesus é o cumprimento de todas as promessas, de todas as bênçãos, de toda a graça. Toda a aliança é validada por Jesus Cristo. É Ele quem garante o cumprir de todas as promessas de Deus. Por isso ele diz: eu sou o Amém, eu sou aquele que avalia, que dá certeza. Quando Jesus fala em nome de Deus, o seu testemunho é sempre fiel, é sempre verdadeiro. Jesus Cristo, como ele mesmo diz, é o Amém, é a confirmação de tudo. Porém, não era assim que os cristãos em Laodiceia pensavam. Como uma igreja não regenerada, como uma igreja não transformada, os cristãos em Laodiceia não acreditavam que Jesus Cristo era aquele que dava origem a tudo. Acreditavam que Jesus Cristo não era aquele que validava tudo. E por causa desse pensamento, por causa dessa atitude, da forma deles pensarem desse jeito, eles pensarem que Jesus Cristo não era o princípio, não era o fim, eles entram em um grande engano. Eles acabam caindo num grande erro. E, consequentemente, trazem para dentro daquela comunidade um juízo muito forte. Jesus Cristo deixou muito claro à igreja em Laodiceia que esse erro que eles estavam cometendo era desastroso e que esse menosprezo ao Senhor era uma grave ofensa. A carta à Laodiceia mostra claramente os efeitos espirituais e fatais de negar a obra de Jesus Cristo. Laodiceia é a única igreja de Apocalipse para a qual Jesus Cristo não fala nada de positivo. Era como se naquela comunidade não existisse mais chance alguma. Ali apenas existia joio, não existia mais trigo. A única coisa que restava àquela comunidade era condenação. Vejam o que dizem os versículos 15 e 16, falam algo muito forte a essa comunidade. Dizem assim: sei de tudo o que você faz. Você não é nem frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Amados, lembram como era a água que chegava na cidade de Laodiceia? Morna, nojenta, uma água que dava náuseas nas pessoas. É dessa forma que a igreja em Laodiceia é comparada por Jesus Cristo. Uma igreja sem sentido, uma igreja sem perspectiva, uma igreja sem horizonte. É interessante perceber que Jesus diz assim: eu preferia que você fosse ou quente ou frio,
Ou uma coisa ou outra. Ou 8 ou 80. Mas não. Laodiceia era 40. Ficava no meio termo. Em outras palavras, diríamos, Laodiceia estava em cima do muro, e o muro nós sabemos a quem pertence. É triste olhar e ver que essa era a realidade daquela comunidade, que era essa a realidade daqueles cristãos. Mas mais triste é perceber que essa é a realidade de muitas comunidades e de muitos cristãos nos nossos dias. Aqueles cristãos viviam em uma hipocrisia piedosa. Alegavam amar a Jesus Cristo, mas na verdade se apegavam a um falso Cristo e a um falso Evangelho. Amados, não nos esqueçamos aquilo que Jesus Cristo diz para as pessoas que vivem dessa maneira. Mateus 7, 22 e 23 dizem: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Amados, isso é muito sério. Eu não posso viver uma falsa fé. Eu não posso viver uma fé sem sentido. Eu não posso dizer que acredito em Jesus Cristo, mas vivo contrário aos seus ensinamentos. Cristãos deste tipo, a palavra diz, Jesus Cristo ressalta isso, cristãos deste tipo enojam a Ele. Tanto é que Ele fala para os cristãos em Laodiceia: eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Ressalto mais uma vez essa questão. Para Jesus Cristo, era melhor que eles fossem ou quente ou frio, que eles fossem os extremos, mas que eles assumissem uma posição. É mais compreensivo a Jesus Cristo que eu até mesmo deseje não seguir a Ele, não servir a Ele, do que dizer que eu o sirvo, que eu o sigo, mas na verdade não faço isso na minha vida. Vivo uma mentira. Eu não posso e não devo viver essa mentira. Eu não posso e não devo viver essa ilusão. Veja o que o versículo 17 diz. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Laodiceia era reconhecida por sua riqueza material, mas faltava para eles a riqueza espiritual. Eles não sabiam como viver o Evangelho de verdade. Eles eram pobres, infelizes, miseráveis, diz o versículo. Enfim, eles não tinham nada daquilo que era necessário. Os cristãos em Laodiceia até conheciam as verdades sobre Jesus Cristo, mas negavam a sua divindade. Eles conheciam a verdade sobre Deus, mas adoravam a um Deus criado por eles mesmos. E hoje em dia, amados, isso é muito comum em nossa sociedade. Porém, por mais errados que aquelas pessoas da comunidade em Laodiceia fossem, Deus oferece para eles uma nova chance e diz: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso. E prestem atenção agora, como ele termina dizendo: e arrependam-se. Amados, percebam que aqui Jesus está fazendo uma proposta de mudança, de transformação de vida para aqueles cristãos. Lembram? Laodiceia era rica, mas Jesus lhes aconselha a buscar a verdadeira riqueza que vinha dele. Laodiceia era uma grande produtora de lã preta, mas Jesus lhes aconselha a buscar vestes brancas, vestes de pessoas regeneradas, transformadas. Laodiceia havia criado um colírio, mas Jesus lhes oferece um colírio que lhes abriria os olhos para a verdade, para o verdadeiro Evangelho.
Amados, e Jesus, assim como para aquelas igrejas, faz também o mesmo convite para nós hoje, o convite ao arrependimento. Jesus oferece àqueles cristãos a oportunidade de usufruírem das riquezas espirituais da salvação e de um relacionamento justo, correto, fiel com Ele. Pois Ele estava lhes mostrando o caminho que eles deveriam seguir, o caminho certo que eles deveriam seguir. Amados, esse mesmo convite Deus faz a mim, a você, a cada um de nós. Ele quer dar a nós a vitória, que Ele mesmo nos promete quando diz no versículo 21, o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Amados, para que essa vitória seja alcançada por nós, precisamos, acima de tudo, um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida, uma transformação de pensamento. As 7 cartas do Apocalipse nos lembram dessa necessidade. Não podemos jamais deixar com que o amor por Jesus Cristo se esfrie em nosso coração. Mesmo que sejamos perseguidos, precisamos nos manter firmes na fé em Cristo Jesus. Não podemos de forma alguma nos desviar do caminho do Senhor. Precisamos nos manter justos e não deixar se corromper. Não podemos estar mortos espiritualmente. Precisamos fortalecer ainda mais a nossa lealdade. E precisamos ter um sentido para a nossa fé. Amados, que estes ensinos possam trazer clareza ao nosso coração. Que estes ensinos possam nos dar a certeza de que a nossa vida só tem sentido, só tem significado quando vivemos ao lado de Deus. Amém. Amados, queremos ouvir mais um hino, você pode acompanhar e louvar ao Senhor Jesus Cristo junto a nós. Através
Chegamos ao fim de mais um culto, lembrando mais uma vez tudo aquilo que nós aprendemos durante estes 7 últimos domingos sobre as 7 cartas do Apocalipse. Todas estas palavras precisam ser vivenciadas por nós. Que a nossa fé tenha um sentido verdadeiro, que não sejamos mornos, que sejamos quentes, que possamos buscar em Jesus Cristo a orientação para a nossa vida hoje e sempre, e que Ele possa se alegrar com o nosso testemunho e com o nosso viver. Amém. Oramos. Deus amado, nós intercedemos pela vida de cada cristão desta comunidade. Senhor, nós intercedemos pela vida de cada cristão que agora está assistindo a esse culto. E nós rogamos, ó Pai, dá a estes força para viverem a sua fé de forma correta, para viverem a sua vida com um sentido verdadeiro, que é buscar a salvação, que é chegar à oportunidade de um dia estar ao lado de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, se há necessidade de uma transformação de vida, que assim possa acontecer, que Tu transformes o nosso coração segundo a Tua vontade, que possamos caminhar pelo caminho que Tu tens proposto ao nosso viver. Deus amado, também de uma forma muito especial, nós queremos colocar diante de Ti toda a situação que nós estamos vivendo com a Covid-19. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas têm perdido a vida nos últimos dias. Quando olhamos os noticiários, vemos que o número de vagas nas UTIs quase nunca tem uma vaga para alguém que precisa. Nós, a Deus, também sabemos que as pessoas da área da saúde estão extremamente debilitadas em vista de todo o esforço que precisam ter no cuidado com o outro. Por isso, Senhor, nós Te pedimos misericórdia. Nós pedimos, ó Pai, com que essa pandemia possa chegar ao fim. Dá também, Senhor, às pessoas consciência de tomar cuidado, seja usando a máscara, seja usando o álcool gel, seja fazendo distanciamento, seja evitando lugares onde tem mais pessoas. Deus amado, nós sabemos que quando agimos assim, nós estamos demonstrando amor pelo próximo. Dá consciência às pessoas para que elas vivam dessa maneira. Olha, Senhor, por todos aqueles que agora estão na UTI, nos hospitais. Cura, Senhor, se é esse o Teu querer. Olha, Senhor, por toda a equipe médica. Dá força para estas pessoas que estão fazendo um trabalho incansável. Olha, Senhor, pelas famílias de pessoas com Covid, dá a eles consolo, dá a eles força, dá a eles ânimo, dá a eles esperança. Senhor, também estejas ao lado daqueles que perderam seus entes queridos, consola e conforta. Deus amado, nós entregamos a nossa vida e sabemos que Tu estás na direção de tudo. Por isso nós podemos confiar que o melhor será feito. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos faça viver uma vida com sentido, uma vida ao lado de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Um abençoado dia a você. Um abençoado dia à tua família. Um abraço.